Porto Alegre, doutor Alexandre Zavascki, que vai nos falar sobre tratamento de ERC, se há diferença no manejo entre KPC e NDM. O doutor Alexandre, ele é médico, com pós-doutorado em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor da Faculdade de Medicina também da Universidade Federal. Ele atua no serviço de infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa tarde. Imagino que todos estejam me ouvindo. Queria agradecer o convite aí, né, para poder dar uma contribuição aí para essa mesa e particularmente para falar de tratamento, então, de enterobactérias, e realmente um desafio saber se há uma diferença no manejo terapêutico entre KPC e NDM. A minha ideia inicialmente é fazer um paralelo entre KPC e NDM, não exatamente na questão do tratamento, talvez já tenha sido abordado nas aulas anteriores, eu não consegui chegar a tempo, mas eu vou passar bem brevemente, e eu não sei se eu vou diminuir a expectativa, eu vou contrariar as expectativas de algumas pessoas, né, mas a gente vai ver que várias coisas são muito semelhantes, e em algumas outras coisas, inclusive a NDM, não parece ser tão assustadora quanto a gente tem ouvido falar, basicamente. Depois, questão da base do tratamento, né, particularmente em terapia combinada, vamos ver como é que vamos otimizar as polimixinas, tem surgido muita coisa nova, critérios para a escolha do segundo agente, como usar, e depois, no finalzinho, um toquezinho em questão de terapia inalatória. Pessoal, aspectos gerais de KPC e NDM. As duas predominam em enterobactérias, né, iniciaram em enterobactérias e continuam predominando. Ambas têm disseminação global. Aqui já tem alguma diferença, que na NDM, principalmente no início da disseminação, houve um predomínio, praticamente quase a totalidade, em pacientes com alguma relação com o subcontinente indiano. Enquanto com a KPC, a relação com o país de origem foi menos notada, na verdade, praticamente somente no início, bem no início da epidemia. A disseminação dos enterobactérias produtoras de KPC e NDM basicamente é clonal ou por transferência horizontal de elementos genéticos móveis. Aqui uma pequena diferença. KPC aparentemente se dissemina mais clonalmente, né, tanto pelo clone ST258 no caso da Klebsiella, como o ST131 no caso da E. coli, e aparentemente na NDM há uma maior diversidade clonal, né, embora agora, mais recentemente, tenha se notado um aumento, principalmente no início e mais recentemente agora um aumento de ST101, e parece que a NDM alcançou o ST131 também. Talvez mude um pouco a epidemiologia nesse sentido, uma vez que esses clones, né, têm a habilidade aí de disseminar com maior facilidade. As duas, né, não tem discussão, tanto o gene de KPC quanto de NDM já se transmitiram para diversos gram-negativos. Provavelmente a KPC é mais, né, mais espécies, mais gêneros, talvez somente pelo fato dela ser um pouquinho mais velha. A KPC, diversos tipos de plasmídios e transposons, né, tem um relato apenas que ela está integrada ao cromossoma, numa pseudomonas aeruginosa. Na NDM é a mesma coisa, diversos tipos de plasmídios, mais um pouquinho de casos integrados ao cromossoma, embora continue sendo raro. E, bem comum, as duas, dependendo do tipo de plasmídio, nós vamos ter a presença de outros mecanismos de resistência, incluindo outras carbapenemases. Uma coisa que foi muito debatido aqui no início, e certamente muito mais por conversa, por ouvir falar, do que por evidência científica, é a questão da NDM, sobretudo, na comunidade. Tá? Então, existem realmente vários casos no subcontinente indiano, e todos esses casos associados à contaminação ambiental muito forte. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. E a gente foi revisar a literatura e viu que, na verdade, fora do subcontinente indiano, 2 casos autóctones de NDM causando infecção em pacientes na comunidade. Vamos ver esses casos, pessoal. Os 2 na França,
um em junho de 2011 e outro em setembro de 2011, eram 2 Klebsielas, causando infecção do trato urinário. E olha só, uma paciente feminina, no caso 1, 83 anos, com ITUs de repetição e que tinha uma cuidadora do Marrocos. Tá? O caso 2, esse aqui foi bem forçado para dizer que é da comunidade, 91 anos, residente em lar geriátrico, com 2 ITUs no último ano, e aqui, ó, uma internação hospitalar de praticamente 60 dias nesse último ano. Então, dizer que esse caso é oriundo da comunidade me parece um pouco forçar nesse sentido. Outra coisa que a gente ouviu muito aqui, pessoal, NDM se dissemina mais rápido. Tá? Vamos pegar um exemplo apenas em relação à disseminação de KPC e NDM, e o exemplo aqui no Brasil. Primeiro, a descrição, então, de KPC nos Estados Unidos, em 1996. Não é o primeiro caso relatado no Brasil, mas a primeira evidência de que temos KPC aqui, maio de 2005. 9 anos em relação à primeira evidência nos Estados Unidos. NDM, não é a primeira publicação, mas a primeira evidência de NDM, então, já reporta a 2006 em Nova Delhi. Primeira evidência no Brasil, então, outubro de 2012. 6 anos em relação à primeira evidência na Índia. Pergunto para você, será que esses 3 anos de surgimento mais rápido da NDM aqui no Brasil pode ser considerado epidemiologicamente significativa? Sem contar o fato que a gente está muito mais preparado nesses últimos anos para detectar novos mecanismos. E eu, em absoluto, considero isso significativo, principalmente se a gente considerar o contexto onde essas enzimas emergiram. KPC surgiu a primeira descrição na Carolina do Norte, um estado com 9,7 milhões de habitantes, numa área de 139 mil quilômetros quadrados. NDM surgiu em Nova Delhi, 21,7 milhões a população, 2,3 vezes maior, numa área 94 vezes menor. Só pela população já se esperaria uma disseminação mais rápida. Estados Unidos, 300, que era o país da KPC, 300 milhões, uma área de 9.800 km². Índia, mais de 1,2 bilhões de habitantes, numa área 3 vezes menor. Sem contar que nesse país, então, nós temos 650 milhões de pessoas sem saneamento básico. Basicamente, defecando e bebendo águas dos rios que foram comprovados tinham NDM. Além disso, 18% de águas potáveis, águas de torneira desse país, foi detectada a presença de coliformes. Então, na minha opinião, sinceramente, eu acho que até demorou muito para a NDM chegar a lugares mais distantes. Aqui apenas para ilustrar os locais onde foram detectados, o mapa de Nova Delhi, os 2 pontos vermelhos onde tinha água potável, foi detectado NDM. Em relação à hidrólise e aos carbapenêmicos, será que a NDM é mais potente? Aqui uma tabela com todos os perfis de hidrólise de diversas enzimas, de metalenzimas KPC e OXA. Vamos cuidar aqui, então, eficácia hidrolítica, determinada pela razão KCAT e KM. O que a gente vai ver? Perfil de hidrólise muito semelhante e, na verdade, KPC2 é superior a NDM1. Ambas fracas, com fraca capacidade hidrolítica para carbapenêmicos, mas a KPC ainda tem uma capacidade de hidrólise superior. É por isso que, na verdade, por essa fraca capacidade de hidrólise que a gente observa no perfil fenotípico uma ampla variedade de concentrações inibitórias mínimas para os carbapenêmicos. Porque, na verdade, os altos níveis de resistência, eles vão estar associados, necessariamente, vão depender da presença de outros mecanismos associados, sejam eles beta-lactamase, normalmente com alteração de porinas. Embora eu acredito que, principalmente nessas novas enzimas em enterobactérias, ainda a questão de expressão genética não está completamente elucidada. Vamos começando, então, a chegar perto da questão de tratamento, pessoal. A primeira pergunta que eu faria seria se existe diferença clínica em tratar uma enterobactéria resistente aos produtoras de carbapenemase, resistente aos carbapenêmicos, ou não produtora.
Obviamente, eu não tenho essa resposta, mas está surgindo agora ainda o primeiro dado que eu tenho conhecimento a respeito disso, no modelo experimental, o grupo do David Nicolau, que ele infectou, então, os ratos, ou camundongos, com cepas de Klebsiella produtoras de ampicê plasmidial, mais porina, mais perda de porina, e 3 com resistência a carbapenêmicos determinadas por KPC. O que ele observou? Que nas cepas não produtoras de KPC, mas com resistência aos carbapenêmicos, usando doripenem em doses equivalentes a 2 gramas de 8 em 8 em infusão estendidas em humanos, ele conseguiu diminuir a contagem bacteriana em 24 horas na célula, no tecido muscular desses ratos. Entretanto, com KPC, isso foi observado, né, houve um decréscimo com doripenem bem menor, e, na verdade, numa KPC com MIC maior que 32, não houve eficácia do doripenem, sugerindo a primeira evidência, ainda, obviamente, precisa ser comprovado isso aqui, reproduzido, que talvez haja alguma diferença entre tratar KPC ou não KPC. E a segunda pergunta seria se existe diferença clínica em tratar enterobactéria resistente ao carbapenêmico por KPC ou NDM, que na verdade essa é a questão da aula, né? Novamente, não tem uma resposta definitiva ainda. Eu acho que pode haver diferenças, sim, a gente vai ver ao longo da apresentação, mas também do grupo do Nicolau, esse estudo está para ser publicado. Pessoal, foi apresentado no ICAC do ano passado. O que o pessoal fez? Ele pegou uma Klebsiella pneumoniae selvagem, sem nenhum mecanismo de resistência, com mix para Erta e Dori muito baixos, inseriu um plasmídio com NDM em na mesma e um plasmídio com KPC na outra. Obviamente, né, como era esperado, aumentaram os mix para os carbapenêmicos, e pegou outras 4 NDMs de isolados clínicos. E olha que interessante o que foi achado, pessoal. O tratamento, simulando o tratamento, de novo, com doses altas de doripenem ou doses comuns de ertapenem isoladamente, ele conseguiu uma diminuição do crescimento bacteriano, na verdade, uma morte bacteriana com NDM muito similar à cepa selvagem, mesmo com mix altos para carbapenêmicos, né? Praticamente demonstrando aqui que nessa primeiro experimento em vivo, que a NDM não foi realmente muito eficaz para hidrolisar o carbapenêmico. Enquanto que KPC, obviamente, não só não conseguiu matar, mas como houve recrescimento bacteriano. A mesma coisa se reproduziu, então se observou nos isolados clínicos, tanto com ertapenem quanto com doripenem, se observou um não crescimento ou uma morte bacteriana ao longo de 24 horas. Conclusões, obviamente, a gente está aguardando o estudo completo, né, mas as conclusões dos autores, então, que embora a terapia com carbapenêmico possa não ser efetiva para tratar a KPC, ela deve ter um papel, pode ter um papel no tratamento de NDM1. Bom, chegamos à parte de terapia, então, propriamente dita. Hoje, a base da terapia, né, todo mundo fala em terapia combinada. A gente só tem que estar bem ciente disso, que não é uma terapia baseada em evidência científica definitiva. É uma ideia que a gente tem, mas está aí para ser provada ou para ser desmentida. Existe, obviamente, um racional para essa terapia combinada. O primeiro ponto que eu gostaria de bater é que existe uma forte evidência pré-clínica para a terapia combinada, com estudos in vitro estáticos, tanto mostrando o recrescimento de isolados expostos à polimixina, quanto nos testes de sinergismo, e diversos estudos experimentais realmente mostrando um benefício em termos de morte bacteriana quando se combina a terapia. E existem alguns estudos de corte, eu separei os
e o que eu acho que serão os 3 principais, que mostram uma menor mortalidade com a terapia combinada para enterobactérias resistentes ao carbapenêmico. Embora todos esses estudos aqui tenham importantes falhas metodológicas. O primeiro deles, então, publicado pelo pessoal da Grécia, com 53 pacientes com infecção de corrente sanguínea por Klebsiella produtora de KPC, 35 somente, né, foram analisados porque receberam tratamento. Mortalidade com monoterapia 46,7% e mortalidade com terapia combinada 0%. A diferença é muito grande. Tem um problema, olha o desfecho que foi analisado, mortalidade relacionada à infecção, que é sempre muito complicado, né, num estudo aberto e, sobretudo, retrospectivo. Também não se avaliou mais profundamente concentrações inibitória mínima, tempo de tratamento para início do tratamento, doses. Então, a gente fica muito mais tentado aqui pela grande diferença do que por propriamente uma análise mais complexa e profunda dos casos. Segundo estudo, então, pessoal aqui dos Estados Unidos, 41 pacientes com infecção de corrente sanguínea por KPC, 34 com terapia definitiva, que na verdade que seguiram com tratamento adequado. Aqui o desfecho melhora um pouquinho, né? Mortalidade em 28 dias, 13% para monoterapia, e já uma diferença também grande, 57% por terapia combinada. Aqui está invertido, obviamente, né? A terapia combinada, a mortalidade 13% e monoterapia 57%. Troquei os slides. E o último estudo, o mais recente e o maior, 125 pacientes com infecção de corrente sanguínea, monoterapia, mortalidade 54%, 30 dias, terapia combinada 34%. Esse estudo avançou um pouquinho porque ele nos mostra, nos pacientes em terapia combinada com carbapenêmico, uma tendência a maior mortalidade à medida que vai crescendo a concentração inibitória mínima para esses agentes. E tem essa famosa análise multivariada, que muitas pessoas se questionam, né, mas o que eles encontraram, e eu não vou discutir em detalhes aqui, porque realmente eu acho que eu vou estourar o tempo, mas que a terapia tripla com tigecyclina e colistina e meropenem foi associada a menor mortalidade. Mas a construção desse modelo até pode ter sido adequada, mas no artigo a gente não encontra as ferramentas necessárias para saber como os autores chegaram nesse resultado, né? Então eu não sei se eles colocaram, por exemplo, a terapia tripla comparada com a terapia dupla, e a partir daí somente a tripla permaneceu no modelo. Isso não está claro no estudo. Então, como é que é? Hoje, basicamente, eu diria que tem 2 linhas de tratamento de enterobactérias resistentes ao carbapenêmico. Uma linha é que o pilar central, né, a base, ainda está nas polimixinas. Essa é a linha mais utilizada no mundo inteiro, tá? E com combinação com diversas classes de drogas. Mas há uma segunda linha, e muito fortemente defendida pelo Jorge Daikos, da Grécia, que o carbapenêmico, não em todas as circunstâncias, mas em muitas circunstâncias, ele deve ser ainda a base da terapia, seja combinado com outra droga das aqui citadas, né, ou com o próprio carbapenêmico, e aqui já é o Dave Nicolau que propõe essa terapia. Bom, pessoal, vamos pegar a parte 1, então, otimizando a terapia de base. A grande discussão da moda é utilizar polimixina B ou colistimetato, né, e colistina. Eu responderia que polimixina B, quase sempre. Tá? Se vocês me perguntarem se existe evidência clínica de superioridade, eu vou responder que não. Mas existem vantagens farmacocinéticas que eu vou discutir na sequência. O que já se sabe em relação às polimixinas e que aparentemente é comum às duas. O padrão que define a eficácia microbiológica é área sobre a curva sobre a concentração inibitória mínima. O que não está definido é qual é o alvo, qual é a área sobre a curva sobre MIC ideal que vai atingir o efeito bactericida máximo. Nos 2 estudos experimentais que foram feitos até agora, vocês podem ver que houve uma ampla variação de área sobre a curva. Para um efeito estático, variando de 1,5 para 8,
para um efeito bactericida de 1 log em 24 horas, de 7 a 23, e para um efeito bactericida mais potente de 2 logs, então, 18 a 46. É uma variação de alvo muito ampla. Mas eu quero trabalhar com esse valor aqui próximo a 40, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, pensando na pior hipótese, querendo a melhor eficácia bacteriológica da droga. Rapidamente, para a gente aumentar a área sobre a curva, só tem uma maneira, aumentar a dose total diária. O que a gente espera, então, como em outros antibacterianos, na medida que aumenta a dose, aumenta a área sobre a curva, o que eu espero é melhor desfecho. Obviamente não existe ainda nenhum estudo prospectivo mostrando isso, mas 2 estudos retrospectivos, né, um com colistimetato, mostrando que realmente a mortalidade geral diminui à medida que aumenta a dose. Essa é a nossa experiência, também um estudo bem grande, que a mortalidade geral foi em torno de 60% e foi significativamente menor quando a dose era mais alta. Bom, mas vamos para as diferenças. Então, como é que é a farmacocinética da colistina? Eu não sei se no Rio aí existe algum hospital que usa colistina, a gente pode depois no debate falar, mas eu sei que no Brasil vários centros estão utilizando. Então a diferença é que a colistina, na verdade, era administrada como colistimetato, que é uma prodroga inativa, que precisa se converter em colistina em vivo. Tá? A grande questão é que essa conversão ocorre, menos de 10% do colistimetato se converte em colistina, e é uma conversão muito lenta. O que isso determina? Que a gente administra colistimetato na dose de 3 milhões, então de 8 em 8, uma dose alta, entre aspas, a gente vai ter níveis de colistimetato praticamente imediatamente. Como a conversão é muito lenta, o nível de colistina nos primeiros dias é absolutamente desprezível. Né? O que vai acarretar isso? Que, na verdade, nós vamos ter níveis terapêuticos a partir das 48 horas. Se pode tentar melhorar isso, né, suplantar essa limitação com doses de ataque, isso está bem claro hoje. Tá? Por exemplo, se eu der uma dose de ataque de 9 milhões e iniciar com 4,5 de 12 em 12, eu consigo níveis terapêuticos em 24 horas. Mesmo assim, já é um atraso. Para eu conseguir níveis terapêuticos em 12 horas, eu preciso dar uma dose de 12 milhões no ataque. Eu não sei se alguém tem experiência com questão de segurança com essa dose, não diária, mas numa única tomada só. As doses de colistimetato, então, hoje se baseiam no estudo, né, publicado pelo grupo da Universidade de Buffalo e de Monash. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, foi proposta uma fórmula, tanto para o ataque quanto para a dose de manutenção. O que eu queria chamar a atenção é que é o seguinte, pessoal. No ataque, para a colistimetato, o que vale é o peso do paciente. Para a dose de manutenção, não interessa o peso, o que determina as concentrações são o clearance, é somente o clearance de creatinina. Tá? E eu não sei se todos estão familiarizados com isso, mas foi proposto, né, para um nível que se desejasse atingir, a partir daí calculasse a dose. Os autores propuseram que esse nível de concentração média de colistina fosse 2,5, o que determina uma área sobre a curva de 60 miligramas por hora por litro. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui não é uma coisa muito boa, porque, na verdade, por uma bactéria com MIC de 1, se eu tiver uma área sobre a curva de 60, área total, não estou falando em livre, eu vou ter somente um efeito estático, bacteriostático, ou no máximo de 1 log de decréscimo. Ou seja, a gente está dando doses pensando num efeito estático em vivo. Só um exemplo também, pessoal, para ver as limitações da colistina. Num paciente de 70 quilos com clearance de creatinina absolutamente normal, de 70. Vou fazer a dose preconizada de ataque, então, 2,5 vezes 2, né, que na verdade isso vocês podem gravar, na verdade 5 vezes o peso, 5 vezes 70, 350, fazendo a conversão de colistina para colistimetato, a dose de ataque teria que ser 10.500. Tá? O que é superior, muito superior à dose máxima recomendada pelos próprios autores, que seria, na verdade, ideal para 60 quilos. Na dose de manutenção, colocando o clearance de creatinina na fórmula, nós vamos ter que a dose diária para um paciente com clearance de creatinina de 70 deveria ser 337,5 miligramas, o que equivale a 10,125 milhões de unidades de colistimetato. De novo, muito maior que 9 milhões, que é ideal para quem tem
um clearance de 60. Por que isso acontece, pessoal? Basicamente que o colistimetato, a prodroga, é totalmente dependente do clearance renal. Então, à medida que diminui o clearance renal, aumenta no organismo a concentração de colistimetato, consequentemente, há mais colistimetato para ser convertido em colistina, que por sua vez não é depurada por clearance renal, mas como tem muito colistimetato, tem muito substrato para ser convertido, ela aumenta no sangue. Por outro lado, a grande limitação é que pacientes com clearance aumentado, e é uma relação muito linear com isso, há uma diminuição de colistimetato e muito pouco colistimetato acaba sendo convertido em colistina e os níveis são muito insatisfatórios. Vou passar bem rápido, a fórmula funciona muito bem para quem está em hemodiálise intermitente, tá? Uma dose aceitável, com reforço pós-diálise ou durante a diálise. De novo, para hemodiálise contínua, eu vou precisar dar uma dose bem maior para manter níveis adequados. Quais seriam, então, as vantagens de polimixina B? Então, eu vou passar para vocês já no nosso estudo, tá? Que é o que tem de mais recente, certamente, em farmacocinética de polimixina B. Imagino que deva estar disponível online agora no Clinical Infectious Diseases nas próximas 2 semanas, pelo menos a versão preliminar. O que nós fizemos? Farmacocinética não compartimental de 24 pacientes críticos. Um segundo passo, farmacocinética populacional. Né? Foi criado um modelo com diversas covariáveis incluídas, né? Na verdade, poucas foram significativas aí. Observamos uma alta correlação entre o que foi predito pelo modelo e as concentrações observadas. E a partir daí, pôde-se estimar, então, diversos parâmetros farmacológicos, farmacocinéticos da droga, que eu vou resumir para vocês em alguns pontos. Primeiro, farmacocinética da polimixina B é absolutamente linear, ou seja, se aumenta a dose, você vai ter um aumento proporcional na concentração sérica. Existe uma pequena variabilidade interindividual, ou seja, o indivíduo idoso é muito parecido com o jovem, o indivíduo mais grave tem a mesma farmacocinética do indivíduo menos grave. O que influencia na farmacocinética, pessoal, é o peso. Tá? Então, as doses devem ser calculadas pelo peso real. Ligação proteica mediana de 58%, né, com uma ampla variação. Isso aqui, né, bastante, ainda não foi estabelecido por que tanta variação na ligação proteica. Isso aqui não foi uma observação do nosso estudo, apenas uma constatação que os níveis plasmáticos médios são realmente superiores à colistina. Uma outra diferença muito importante, então, que o clearance de polimixina não depende do clearance de creatinina, ou seja, não necessita ajuste para a função renal. E outra questão importante, baixíssimas concentrações urinárias às custas de uma extensa reabsorção tubular da droga. O terceiro passo foi feito, então, simulações de Monte Carlo, e obviamente eu não vou discutir os pontos da tabela aqui, vou fazer um resumo, mas isso aqui vai estar disponível, acho que vai ser bastante útil. Nós vamos ter, então, para determinada dose, com ou sem dose de ataque, então a gente vai ter um parâmetro aí de concentração máxima, concentração mínima, área sobre a curva total, né, e sua distribuição na população, tanto no dia 1 quanto no dia 4, que é presumivelmente o dia do estado de equilíbrio. Mas para chamar atenção, com a dose habitual de 25 mil unidades, ou 2,5 miligramas a cada 12 horas por quilo, vocês vão ver que os níveis não são tão desprezíveis já na primeira dose, embora sem ataque eles sejam realmente somente 64% dos níveis em steady state. E usando, pessoal, essa dose de 2,5 miligramas por quilo, o problema começa a aparecer quando nós vamos enfrentar patógenos com mix de 1 miligrama por litro. Pensando naquela área sobre a curva máxima que eu falei anteriormente para vocês, de 40, eu só vou atingir isso dando essa dose em 25% dos pacientes que eu tratar. Se eu aumentar a dose para 3 miligramas, melhora um pouquinho o cenário, porque eu vou atingir essa área sobre a curva livre de 40 em 50% dos pacientes tratados. E uma coisa bem importante é que se eu fizer um ataque de 2 a 2,5 miligramas por quilo na primeira dose, em vez dos 64% do steady state, eu consigo alcançar 85% a 87% já na primeira dose. Esse já está publicado, né, pessoal? Também não ajustar para diálise.
hemodiálise contínua, não temos dados em hemodiálise intermitente, mas se alguém quiser ainda repor, de 5 a 10% da dose, pode fazer. Um resumo, então, comparando as duas. Dose de ataque no colistimetato é imprescindível, né? Senão a gente vai estar dando a droga hoje e o paciente vai estar recebendo ela daqui a 2 dias. A dose na polimixina é recomendável, extremamente recomendável, principalmente em infecções mais graves ou com patógenos com mix mais elevados. Níveis plasmáticos médios, 2 mg por litro na colistina, com ampla variação conforme o clearance, e níveis absolutamente estáveis de 3 mg por litro com as doses mais utilizadas. Variabilidade interindividual, altíssima com a colistina e baixíssima, muito baixa com a polimixina B. Por que é tão alta com a colistina? Porque está se vendo que a hidrólise de colistimetato para colistina não é igual, né, de paciente para paciente, e mais interessante ainda, que dependendo da marca do fabricante do colistimetato, eu tenho níveis exatamente iguais de colistimetato e níveis completamente diferentes de colistina. Ajuste conforme o peso, somente no ataque para colistimetato, sim para polimixina. Ajuste para função renal e hemodiálise, sim para o colistimetato, não para polimixina. Vou fazer uma observação aqui. Concentração urinária, outra observação, alta. Aqui talvez seja a grande vantagem da colistina. Alta para colistina e baixa para polimixina. Então, o primeiro comentário, pessoal. Se a gente fixar, eu não sei como é que vocês estão fazendo, na dose máxima de 9 milhões por dia, pacientes com mais de 60 quilos não vão receber a dose de ataque adequada, e pacientes com clearance superior a 60 não receberão dose de manutenção adequada. Essa fórmula proposta é muito útil no ajuste quando há diminuição do clearance de creatinina e para hemodiálise intermitente. Mas, realmente, para a dose máxima recomendada, vai ter que ser cedida para utilizar a fórmula em pacientes com clearance normal ou aumentado, ou mesmo em pacientes com hemodiálise contínua. Aqui, para mim, eu botei lá, vocês vão lembrar que eu diria que eu daria sempre polimixina, quase sempre, né? Talvez uma estratégia interessante seja usar colistimetato em infecções urinárias. Não que a polimixina não vá tratar, porque ela vai chegar lá, vai chegar na bexiga pelo sangue, né, mas nós não vamos ter ação tópica, que talvez seja importante para a erradicação bacteriana. O que acontece? O colistimetato é filtrado pelo glomérulo, não sofre reabsorção tubular, e lá na bexiga, lá na urina, ele vai se converter em colistina. Então, fica a urina como uma grande concentração de colistina. Então, eu acredito firmemente que isso talvez seja uma vantagem para a erradicação de enterobactérias no trato urinário. Para não dizer que polimixina só tem vantagem, esse estudo foi apresentado agora pelo Jason Pogue, do grupo do Kate Kay, lá dos Estados Unidos, uma revisão de todos os estudos que avaliaram a incidência de nefrotoxicidade em colistina e polimixina B, e notaram uma incidência um pouquinho menor, né, de 23% em relação à colistina em relação a 36% com colistimetato. Mas os próprios autores consideraram, né, que não existe nenhum estudo adequado para esse objetivo. O único estudo comparativo que tem é um retrospectivo da Maura e da Ana Sara, lá da USP, que não mostrou diferença, mas é um N muito pequeno. As doses de polimixinas desses estudos eram muito mais uniformes e descritas, enquanto de colistimetato elas, em geral, não eram descritas. Diferentes definições de nefrotoxicidade, enfim, mas o que eu acho mais importante é o seguinte, que as doses, obviamente, não são comparáveis, a gente não tem como fazer o equivalente, e o que é esperado, realmente, talvez uma maior toxicidade, porque a gente vai ter mais polimixina no sangue do que colistina. Nessa mesma conferência, então, agora o Vincent Tan apresentou mostrou que a toxicidade in vitro em células renais embrionárias de camundongos, embrionárias humanas e de camundongos, era absolutamente semelhante entre as duas polimixinas. Eu realmente me perdi no tempo, não tenho nem noção de como é que nós estamos, mas eu acho que vamos realmente para a parte de terapia combinada, vamos ver com o quê. É meio que um consenso, e talvez seja meio óbvio dizer que a preferência para um segundo agente com sensibilidade in vitro. A grande questão que eu pergunto para vocês é que sensibilidade in vitro que nós vamos considerar? Seriam os pontos de corte
que nós temos aí no EUCAST, no CLSI. Eu acho que não, eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu acho que talvez o único ponto de corte que nós vamos aceitar, na minha opinião, seria realmente os pontos de corte de amicacina e gentamicina, porque nessas drogas nós temos uma janela terapêutica muito estreita. Pessoal, na carbapenêmico, eu acho que a sensibilidade para carbapenêmico, para utilizar como terapia combinada, nós estamos começando a ter mais evidências de que esse ponto deva ser 8 mg por litro. Tá? Isso aqui é uma compilação de dados, né, de carbapenem em monoterapia contra enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, feitas pelo Dykes, foi publicado no ano passado, e bem interessante, é um nítido ponto de corte no nível de 8, né, em que a mortalidade em pacientes tratados com carbapenêmico foi em torno de 30%, e quando o MIC era maior que 8, foi em torno de 75%. Isso é obviamente apoiado pelos dados de PK/PD. Se a gente for ver, utilizando uma dose estendida, uma dose de meropenem de 2 gramas a cada 8 horas em infusão estendida, para um MIC de 8, eu vou ter a chance de atingir um tempo de concentração livre de 40%, de praticamente 100%. Então, bastante eficaz do ponto de vista farmacocinético. Outra opção, a tigecyclina, ela permanece in vitro com boa atividade para enterobactéria resistente a carbapenêmico. É de conhecimento, acho que de praticamente todos, que diversas meta-análises mostrando uma eficácia clínica inferior e uma tendência a maior mortalidade em relação aos comparadores. Isso encorajou muito o uso em monoterapia. Mas a gente está pensando em individualizar a nossa terapia para o paciente, nosso paciente. O que foi visto pelo grupo do Paulo Ambrose num estudo pegando os dados do trial para pneumonia hospitalar, em que tigecyclina não foi aprovada. Que eles pegaram os dados farmacocinéticos que tinham disponíveis nos pacientes e observaram que, na verdade, os que responderam à terapia, a maior chance de responder era quando se tinha uma área sobre a curva, olha só a relação, maior ou igual a 0,9. Tá? E para a resposta microbiológica, maior ou igual a 0,35. Então, não é para todo mundo que falhava. Quando o paciente tinha essa relação, aumentava a chance dele ter um sucesso terapêutico. Como é que a gente vai chegar naquela área sobre a curva? Provavelmente, né, temos que aumentar a dose. Está bem demonstrado que, embora uma ampla variabilidade, a gente consegue uma dose, concentrações muito mais altas com dose aumentada, 200 mg de ataque 100 de 12 em 12 de tigecyclina. Isso aqui não temos estudos de Monte Carlo, mas quase que uma interpretação minha, pelos dados que a gente tem de farmacocinética não compartimental da tigecyclina, que a dose usual, essa de 50 mg, talvez a gente já consiga atingir essa relação somente quando o MIC for 0,25 ou talvez até menor. E a dose, para atingir com MICs de 0,5 a 1, precisaríamos realmente de uma dose aumentada. Acho que para MIC de 2... ficaria fora, né, do esquema terapêutico, pelo menos tentando uma atividade residual. Fosfomicina, o Jorge comentou alguma coisa sobre o ponto de corte do CLSI, eu não coloquei nada aqui do EUCAST, mas tem um menor que 32, né, mas o CLSI para fosfomicina trometamina, formulação viral, que utilizada na dose de 50 mg por quilo, a gente vai ter uma concentração máxima de 22 a 32. Enquanto que na fosfomicina EV, a gente consegue concentrações muito superiores. Todos sabem, uma rápida seleção de mutantes não deve ser usado em monoterapia. Aqui um trabalho dos nossos colegas ali de Curitiba, com 311 amostras de KPC, de Klebsiella, utilizando, não ficou bem claro qual exatamente o critério que eles utilizaram, mas aparentemente foi um diâmetro maior que 16 milímetros, que é o critério da E. coli para o trato urinário, uma imensa sensibilidade em KPC produtora de Klebsiella produtora de KPC. Então, é uma promissora alternativa para KPC em terapia combinada. Começam a sair os ensaios clínicos, esse dado não tão publicado, que foi uma cortesia do professor Visanu, que me passou esses dados. Ele fez um ensaio clínico aberto, randomizado, a maioria com pneumonia hospitalar, em acineto, tá? Vai começar a sair mais coisas em acineto. 94 pacientes, colistina mais colistina, ou versus colistina mais fosfomicina,
Resposta microbiológica, de novo, está invertido aqui, 82% na colistina, 100%, estatisticamente significativo. E mortalidade de 28 dias, sim, de novo está invertido, maior com a colistina, perdão, tá? Embora não estatisticamente significativo, mas uma diferença interessante, 10%. Obviamente o estudo não tem poder para detectar esse nível de diferença tão pequeno. Rifampicina não tem ponto de corte, temos ponto de corte para Staphylo, tá? Parece que existe um ponto de corte da Sociedade Francesa de Microbiologia, que é menor ou igual a 4. Tá? Não temos a formulação IV no Brasil, temos um razoável suporte pré-clínico, né? Tem muito estudo in vitro experimental com rifampicina. Temos 2 ensaios clínicos com colistina mais rifampicina. Esse aqui bem interessante porque ele usou rifampicina por sonda nasogástrica. Um estudo pequeno, 22 versus 21 pacientes, ensaio clínico randomizado, aberto. Resposta clínica superior, né? Não muito, mas superior colistina e rifampicina, critérios bastante subjetivos para a resposta clínica. Mortalidade hospitalar superior no grupo da colistina, não muito, né? Sem significância estatística. E mortalidade associada à ventilação bastante maior no grupo somente colistina, com os vieses, né, da questão de mortalidade relacionada, mas uma forte tendência a ser melhor no grupo da colistina. Mas, contrariamente a esse estudo, agora um estudo bem maior, também publicado online no CID, comparando colistina mais rifampicina IV, 600 mg de 12 em 12, sem mostrar diferença nenhuma em desfechos clínicos, absolutamente igual com monoterapia. Obviamente, eu não estou falando de enterobactéria, acineto, mas a vantagem da erradicação bacteriana ser superior. Carbapenemicos em combinação. Eu não sei se todos já ouviram falar dessa estratégia, proposta pelo professor Dave Nicolau, que é utilizar ertapenem junto com doripenem, o que foi testado, sendo o ertapenem como uma droga suicida, quase que funcionando como um inibidor de carbapenemase, baseada na sua maior afinidade pela droga do que o doripenem. Primeiro estudo avaliando isso, então ele pegou num modelo experimental, com uma cepa de KPC, e ele apresentando os dados dele, ele fica muito convencido, realmente não é tão... Eu olho para essa figura e não fico tão convencido, né? Ele olha o crescimento bacteriano de ertapenem, né? Praticamente não houve decréscimo. Com doripenem houve um pouquinho maior, e com a combinação houve bem maior, mas até a 14ª hora, porque depois houve recrescimento bacteriano. Isso no modelo in vitro, modelo de infecção in vitro. No modelo experimental houve sim decréscimo, mas houve também com doripenem em monoterapia, e superior, pelo menos, né, estatisticamente superior, com doripenem mais ertapenem. Ele fez um novo estudo e se reproduziu com diversas mais cepas de Klebsiella, tá? Não sei porque está mudando aqui. Um decréscimo da contagem bacteriana bem maior quando se usado na combinação. O efeito foi bem menor quando testados em ratos neutropênicos. Casos começam a surgir então dos relatos clínicos, tá, pessoal? 3 casos aqui de bacteremia, 2 de bacteremia, não sei porque que está. Utilizando Erta e Dori, todos em Klebsiella pneumoniae pan-resistente, realmente resistente a todas as drogas, e os 3 com sucesso terapêutico. E aqui mais um caso também, um isolado, uma Kleb pan-resistente, com sucesso terapêutico na combinação. Estou terminando. Polimixina inalatória, bem resumido, né? Indiscutivelmente a experiência maior é com colistina. Todos os estudos comparativos não mostraram, nenhum estudo comparativo mostrou benefício em desfecho clínico, apenas em erradicação microbiológica. Então eu acho que pode ter um potencial, né, na estratégia de controles desses bacilos multiresistentes, né, já que vai erradicar mais. E talvez como terapia adjuvante quando a polimixina IV não for tolerado. Para sumarizar tudo, e sem querer complicar, eu acho que a gente deveria, obviamente isso aqui é um esboço assim, muito grosseiro, isso aqui deve ser individualizado conforme o sítio de infecção, tudo, mas
Primeira coisa que a gente deveria olhar, talvez fosse para a polimixina, né, ou colistina, se é sensível ou se é resistente. Talvez se for NDM pura, o que não é muito comum, a gente tem que olhar para o Aztreonam, né, porque é uma metalenzima. Se for sensível à polimixina, MIC menor que 2, vamos olhar para o meropenem e para o doripenem. Acho que a gente não pode abrir mão de drogas bastante potentes no tratamento. Se o MIC for menor ou igual a 8, eu fecharia com polimixina ou colistina mais meropenem. Alguns, pessoal, se o MIC for menor ou igual a 4, vão, inclusive, abandonar a polimixina, vão direto para o meropenem e doripenem, combinado principalmente com aminoglicosídeo. Se o MIC for maior que 8, eu olharia para tigecyclina. Se o MIC for menor ou igual a 1, eu fecharia com polimixina mais tigecyclina em dose alta. Se o MIC da tigecyclina fosse igual a 2, aí sim eu olharia para o aminoglicosídeo pela questão de toxicidade. Se for sensível, fecharia polimixina com aminoglicosídeo. Se for resistente, complica bastante. Aí talvez nós podemos pensar em polimixina mais mero e mais erta, e polimixina mais mero e mais tige. Mas aqui aí fica bem livre. E se formos para o braço menor ou igual a 4, ou talvez se comprovar que a NDM tem muito menos hidrólise em vivo do que KPC, considerar o carbapenêmico como primeira escolha associado a alguma outra das drogas. Eu acho que a fosfomicina, eu sei que já tem gente usando, mas quando entrar EV, eu acho que vai entrar nesse passo aqui, depois dos carbapenêmicos. E acho que o penúltimo slide, pessoal, eu queria deixar a mensagem, né, da questão da resistência às polimixinas, que eu considero uma ameaça silenciosa, porque eu não vejo as pessoas falando, eu não vejo as pessoas se preocupando. Obviamente, ela não tem um nome tão bonito quanto o NDM ou KPC, né, o mecanismo de resistência ele é muito mais complicado, cheio de operons, mutações complicadas, siglas que a gente não consegue falar, mas ela é a nossa última opção terapêutica. O que tem se observado? Níveis crescentes de resistência à polimixina em enterobactérias, principalmente em diversas partes do mundo, com níveis absolutamente alarmantes de 20% a 40% na Grécia e na Itália, e esse tem sido atualmente o principal problema nesses países. Já não é mais a disseminação da carbapenem, mas a disseminação de cepas resistentes à polimixina. Eu, sinceramente, não vejo aqui no Brasil, não temos relatos publicados. Eu tenho informação, né, de colegas, o Jorge mesmo me passou alguns dados, o pessoal de Curitiba, a Cláudia de Londrina, que nós temos, assim, em Klebsiella, o pessoal também está observando taxas de 10% a 30%. E eu não vejo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, eu não vejo nenhuma CCH que se preocupe com resistência à polimixina, que eu acho que é um paciente que talvez deva receber uma atenção muito mais especial. Desculpa o tempo, que eu não, acho que passei bastante, mas eu preparei a aula assim também um pouco na corrida, então fui botando bastante coisa que eu achava importante. Eu queria agradecer a várias pessoas que colaboraram aí com alguns dados, às pessoas do grupo de pesquisa, e obrigado aí pela atenção.